Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês que uma onda muito forte de reconhecimento e busca pela construção definitiva de um Estado palestino atingiu Israel com força. Desde a década de 80 que os árabes eles têm pressionado pela expulsão israelense e a constituição de novas terras em um Oriente Médio e continente africano também absolutamente recheado de árabes. Não é à toa que toda essa região se chama mundo árabe. Então eu vou trazer neste vídeo as novas questões que surgiram em torno disso, as nações que reconhecem essa legitimidade de um Estado palestino e o que isso resultará, se um acordo de paz ou possivelmente a continuação de um conflito e até mesmo se escalar em toda a região do Oriente Médio. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Convido vocês também para se inscreverem em meu novo canal, o canal Analytics. Lá faço diversas análises sobre geopolítica e também os vídeos que eu posto aqui no Área Militar, eu posto lá no Analytics, porque o Analytics ele não tem penalidade do YouTube. Tá bom? Então se inscreva e ative as notificações que vai ajudar muito no meu trabalho. A guerra de mais de 7 meses que vem ali se arrastando na região do Oriente Médio, em particular ali na região de Israel, com Gaza, desde outubro do ano passado em que terroristas invadiram a região de Israel e lá tiraram a vida de várias pessoas israelenses, estrangeiros, até mesmo os próprios árabes, tá? E isso reacendeu o impulso, essa guerra que está em curso hoje lá na região, inclusive na região sul, ali na região de fronteira com o Egito, região de Rafah, reacendeu novamente esse impulso global para que o Estado palestino ele seja realmente de fato reconhecido pelas nações de todo o mundo. A Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram recentemente, na semana passada, planos para reconhecer um Estado da Palestina, rompendo com a posição de longa data das potências ocidentais de que um Estado palestino só poderia surgir como parte de uma paz negociada, inclusive com o Estado israelense. Isso significa o quê? Que os israelenses eles ditavam até o momento grande parte dos debates em relação a essa reivindicação. E como tal, sempre surgiram ali algumas questões e debates, intrigas e até mesmo não aceitação de alguns termos por parte dos israelenses e também por parte dos palestinos. Então isso foi sendo arrastado com a barriga. Então, de acordo com a autoridade palestina fixada na região da Cisjordânia, que tem poderes ali legítimos na Cisjordânia, 142 nações dos 193 países membros das Nações Unidas já reconhecem um Estado palestino. O que isso significa? Isso inclui, claro, essas nações membros incluem região do Oriente Médio, nações da África e da Ásia. Mas os Estados Unidos, o Canadá e uma grande parte da Europa Ocidental, como também a Austrália, o Japão e a Coreia do Sul, não reconhecem essa soberania internacional do Estado palestino. Em abril, por exemplo, os Estados Unidos usaram o seu veto no Conselho de Segurança da ONU para impedir essa candidatura da Palestina através de um representante legal para se tornar um Estado membro de pleno direito das Nações Unidas. Vocês observam ali em verde a região de West Bank, Cisjordânia e também de Gaza, em que eles já estão constituindo ali como de fato um Estado palestino. E essa busca da criação de um Estado palestino tem um histórico não tão distante, um histórico, é claro, também não recente, mas lá na década de 1980 com Yasser Arafat, onde em 1988 durante essa primeira intifada e revolta, né, desses líderes, desses palestinos, liderado ali por Yasser Arafat, o líder proclamou unilateralmente um Estado palestino independente com Jerusalém como capital. E aí começou a acender também essa briga, essa confusão em relação a Jerusalém, que hoje a gente conhece muito bem que é dividida em algumas partes.
Então, o que Yasser Arafat ele fez e ele colocou ali para ser adotado como uma legitimidade de ambas as partes, trazer para o debate uma solução para os dois povos, onde existiriam um Estado israelense independente e também um Estado palestino independente convivendo pacificamente lado a lado. E isso foi o que ele colocou. Mas na realidade sabemos que não foi assim. Houve muitas intrigas, após essa declaração dele houve muitas ações terroristas por parte dos palestinos, e assim Israel cogitou ali abrir uma nova frente durante esses anos que se seguiram essa declaração de Arafat. Então houve mais intrigas entre eles. E essa onda de reconhecimento hoje de Israel também ocorreu lá em 2010 e também no início de 2011, num momento também de crise, num processo de paz, diferente do que conhecemos hoje que está acontecendo em Gaza, mas num processo de paz ali no Oriente Médio. Porque houve uma série de países, por exemplo, sul-americanos, entre eles Argentina, Brasil e Chile, que responderam a esses apelos dos palestinos e reconheceram, reivindicaram um apoio claro para a criação de um Estado internacional ali, de um Estado palestino reconhecido internacionalmente. Então isso surgiu em resposta a essa decisão, na época de Israel, de por fim a proibição temporária de construção de colonatos judaicos na região da Cisjordânia ocupada, ou seja, de West Bank e alguns trechos ali que estavam sendo estavam nas mãos, por exemplo, dos israelenses. Então isso significa que as áreas em disputa, como as áreas ali na região da Cisjordânia oeste de West Bank, não seriam mais ocupadas pelos israelenses até uma solução permanente de fato nessa região. Mas foi em 2011 que a situação realmente ela piorou. Por quê? A Agência Cultural da ONU, que hoje nós conhecemos muito bem como Unesco, ela votou pela aceitação direta de um Estado independente reconhecido internacionalmente, o Estado da Palestina, e que teria pleno direito de assumir um papel também internacional dentro das Nações Unidas como um Estado membro. E essa decisão, realmente, ela não foi muito bem aceita pelos Estados Unidos e também pelos israelenses, que ficaram realmente furiosos e suspenderam o financiamento humanitário para o organismo Unesco, que inclusive trata de indivíduos, trata ali de pessoas, de migrantes relacionados aos direitos humanos, tanto dos palestinos quanto também de outros povos no Oriente Médio. Então eles cortaram esse financiamento e essa ajuda humanitária. E isso aconteceu também lá em 2018, no governo do Donald Trump, em que os Estados Unidos começaram a abandonar propriamente a Unesco. Inclusive, Trump havia prometido que se esse teatro ele não fosse melhorado, estaria paralisando totalmente o financiamento da própria Nações Unidas. E, embora isso de fato ocorreu em 2018, os americanos voltaram a assumir e aderir a um apoio mais substancial para a Unesco, para as Nações Unidas, novamente no governo de Joe Biden. Né? Isso foi muito bem visto na época. Isso agradou a ala democrata. Em novembro, por exemplo, de 2012, foi um fato posterior à decisão da Unesco de reconhecer, de fato, um Estado palestino. Em 2012, tudo piorou quando a própria Nações Unidas, lá em Nova York, na sua sede oficial, ela hasteou uma bandeira da Palestina depois da Assembleia Geral da ONU ter votado pela maioria esmagadora ali em elevar o Estatuto dos Palestinos a um Estado observador, não membro, ou seja, não é um membro oficial de fato, mas poderia ser ali os primeiros passos ali de uma criança para se tornar de fato um Estado constitucional, um Estado independente da Palestina. Então vieram ali outras ondas de reconhecimento de toda a Europa,
E isso surpreendeu realmente muitos analistas, inclusive líderes americanos e israelenses. Porque em 2014, a Suécia, por exemplo, que tem uma grande porcentagem de uma comunidade palestina em seu país, ela também reconheceu um Estado palestino. E essa medida, ela veio após meses de confrontos quase que diários na região de Jerusalém Oriental, que foi anexada posteriormente ali a Israel. Então esse Estado reconhecido, ele também foi reivindicado por outros 6 países europeus, entre eles a Bulgária, Chipre, República Tcheca, Hungria, Polônia e Romênia. É como se fosse alguma nação, por exemplo, Israel, sendo favorável a uma repartição da Espanha, que hoje briga entre a Catalunha com Madrid. Então essa briga seria reacesa se Israel fosse favorável à Catalunha. Imagina como seria essa posição da Espanha em relação a essa divisão separatista na região. Seria muito ruim, de fato. Então, é por isso que os israelenses não gostaram nada disso, porque trata, segundo, por exemplo, na Espanha, trata essa questão como hipocrisia. Então, em 2024, novamente, neste ano, surgiram novos impulsos de ondas de reconhecimento, inclusive da própria Espanha. Então, com essa guerra em curso lá na região de Gaza, reacendeu novamente essa esperança dos palestinos por um Estado independente favorecido ali pelas ações que propriamente Israel está realizando ali para tentar afastar esses terroristas na região e entregar uma região mais pacífica para os próprios residentes, para os próprios palestinos. Então, o próprio mundo árabe, junto com esses terroristas, estão pressionando as Nações Unidas e outras nações a reconhecerem de fato esse Estado. Então, por essa questão também de guerra, reivindicação de que Israel tirou a vida de várias dezenas e milhares de bebês, de crianças, de mulheres, segundo o próprio Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Então surgiram ali outros reconhecimentos, outras reivindicações de países até então que estavam neutros em relação a isso e outros que já estavam ali dando alguma posição em direção a esse possível reconhecimento. Então vieram Noruega, Espanha e Irlanda, que disseram que reconheceriam o Estado palestino até 28 de maio deste ano. Ou seja, desafiaram as ameaças também de Israel, que chamou de volta ali os enviados da Irlanda, os diplomatas, tanto da Irlanda quanto da Noruega, para discussões sobre essa medida que Israel achou hostil. Lá em região de Malta e também a Eslovênia, em março deste ano, eles também manifestaram prontidão para reconhecer a Palestina quando as circunstâncias forem adequadas. Então eles já se posicionaram favorável a essa discussão, porém, quando a situação ela se acalmar na região do Oriente Médio com essas ofensivas israelenses. Eles querem chegar numa posição, por exemplo, chegaram à retirada total dos terroristas. O que Israel vai fazer a partir de então? Se tomarem uma medida positiva de entregar para os palestinos, ótimo, legal. Vamos até mesmo ser favoráveis aos israelenses. Mas se não entregarem, vamos ser contra e assim posicionar para um Estado palestino, por exemplo. Tá? Então o presidente, inclusive o presidente da França, Emmanuel Macron, ele também disse que essa questão de reconhecer um Estado palestino sem uma paz negociada não seria ali um tabu para a França. O que ele quis dizer? Que mesmo se houver mesmo se não houver, na verdade, um cessar-fogo ou um acordo de paz entre eles, israelenses e os palestinos, Macron poderia até mesmo reconhecer esse Estado palestino, mesmo se esse reconhecimento constituiria em um momento em que a paz ela não fosse selada entre eles lá na região de Israel. Mas o que realmente chamou a atenção foi o posicionamento da Espanha, em que os próprios israelenses acreditam que a Espanha ela é hipócrita em relação à sua posição de reconhecer um Estado ali na região de Israel e ao mesmo tempo não reconhecer uma região separatista, um Estado da Catalunha em seu país, seu próprio Estado. A vice-primeira-ministra da Espanha e claramente
que ela não esconde isso, é membro titular, claro, do Partido Comunista Espanhol, Yolanda Díaz. Ela declarou na semana passada, de forma aberta, a necessidade do fim de Israel, dizendo que não podemos parar por aqui, a Palestina será livre do rio ao mar. Certamente que essa declaração não soou muito bem, foi reconhecidamente como antissemita, e a Espanha oficialmente ela declarou a busca pelo fim do Estado e também do povo de Israel, com essa declaração vexatória da vice-primeira-ministra, tá? Então, com esse discurso espanhol e também com as atividades palestinas contra propriamente Israel, aceitar um Estado palestino, neste momento, jamais deve encerrar e jamais encerrará os conflitos existentes nesta região. Por exemplo, o mundo árabe que vocês estão vendo na figura, nessa imagem, é a maioria no Oriente Médio e na África. E o Estado de Israel representa uma pequena porcentagem ínfima do território em relação a tudo isso, representando aproximadamente um pouco mais de 0,2% de todo o tamanho das terras árabes existentes hoje. Então o objetivo deles é exatamente isso, a extinção do povo e do Estado israelense, a extinção ancestral dos judeus, que ali habita e sempre habitaram a região há mais de 3.700 anos, segundo os dados que temos disponíveis. Não sou eu que estou afirmando, mas os dados disponíveis que afirmam isso. Então, isso nos revela o quê? Outro ponto que impede também a paz na região será as demarcações de terra e a questão de Jerusalém, que é a terra sagrada, que deverão ali ser negociadas a tempo para que, de fato, seja possível um Estado palestino, junto consigo um cessar-fogo e uma paz estabelecida entre eles ali na região de Israel. Somente assim seria possível criar um Estado palestino, mas dificilmente esse reconhecimento que essas nações antecipadamente já estão realizando jamais traria paz para a região, mas sim possivelmente um caos instaurado sem tempo definido. Espero que tenham gostado dessa análise, se inscreva e ative as notificações, curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.